Quer quebrar o orgulho de alguém que se afastou? Quer ver aquela pessoa engolindo o ego e percebendo o que perdeu? Então escuta com atenção, porque hoje você vai entender exatamente como agir para virar o jogo. O orgulho é o maior inimigo da reconciliação. E quando o orgulho entra, o amor se esconde. Mas o orgulho não é invencível. Ele desmorona quando você entende como ele funciona. Quando alguém se afasta por orgulho, por vaidade ou por medo de parecer vulnerável, essa pessoa tenta se convencer de que não sente nada. Ela finge indiferença. Diz que está bem. Não faz contato, age como se a vida tivesse seguido. Mas por dentro, existe um conflito. E é nesse ponto que quase todo mundo erra. Porque tenta resolver esse conflito de fora para dentro, quando o único jeito de vencer o orgulho é agir de dentro para fora. O primeiro passo para quebrar o orgulho de alguém é parar de tentar forçar uma reação. Você não quebra orgulho com insistência. Você quebra orgulho com ausência, leveza e crescimento. Enquanto você insiste, a outra pessoa sente poder. Enquanto você tenta explicar, ela se sente no controle. Mas quando você se cala, muda o foco e começa a florescer. Algo muda. O orgulho se alimenta de atenção e morre de fome quando o silêncio chega. Então pare de procurar quem te ignora. Pare de mandar indiretas. Parar de justificar o que não precisa mais ser explicado. O afastamento é a sua melhor ferramenta. Mas não um afastamento triste, cheio de dor e esperança oculta. E sim um afastamento maduro, consciente, confiante. Como quem diz em silêncio: eu te amei, mas agora eu escolho me amar mais. Esse tipo de energia desmonta o orgulho. Porque o orgulho espera briga, espera drama, espera reação. E quando você não dá isso, a mente da outra pessoa começa a questionar tudo. Será que acabou mesmo? Será que já me esqueceu? Será que fui só mais um capítulo na história dela? É aí que a curiosidade nasce. E a curiosidade é o primeiro passo para a saudade. Mas para que isso funcione, o silêncio precisa vir acompanhado de mudança real. Não adianta sumir, mas continuar preso nas mesmas dores. A pessoa percebe quando o afastamento é teatro. Por isso, use esse tempo para crescer, cuidar de si mesmo, ajustar o que antes te desequilibrava, melhorar seu físico, seu emocional, seu foco. O orgulho cai quando percebe que a ausência da outra pessoa não destruiu, mas fortaleceu. Nada quebra mais o ego de alguém do que ver quem foi deixado evoluindo, sorrindo, florescendo, vivendo de verdade. Porque o orgulho se alimenta da ideia de que você não vai conseguir seguir, que você vai continuar esperando. E quando percebe que você está melhor do que antes, a mente entra em colapso. A dúvida toma conta dessa pessoa, e o silêncio que antes parecia conforto, agora vira tormento. O segundo passo é mudar a energia. Não demonstre raiva nem desespero. Mostre leveza. Quando houver contato, responda com naturalidade, sem exageros, sem frieza forçada. A neutralidade inteligente é uma das armas mais poderosas da reconquista, porque ela mostra maturidade e quebra o roteiro que o outro esperava. Antes talvez esperassem de você lágrimas, insistência, drama. Agora encontram calma. E isso é profundamente desestabilizador para quem é orgulhoso. O orgulho espera guerra. Mas quando você oferece paz, ele perde o controle. O terceiro passo é simples, mas exige força. Não caia no primeiro sinal de arrependimento. Quem é orgulhoso testa antes de se entregar. Vai mandar uma mensagem leve, um emoji, uma lembrança aleatória. Mas nem sempre é para voltar. Às vezes é só para medir o terreno. Então mantenha firmeza. Mostre que você não está mais no mesmo lugar emocional. Que agora o acesso não é automático. Você se tornou alguém que precisa ser reconquistado. E é nesse ponto que o orgulho começa a ruir de verdade. Porque o jogo muda completamente. Quem antes se sentia no poder, agora sente insegurança. E o orgulho, que antes parecia força, se transforma em medo de te perder para sempre. Mas há um quarto passo, o mais importante de todos. Reconstrua seu valor aos próprios olhos. Porque a reconquista só é verdadeira quando começa dentro de você. Se a sua motivação é provar algo para outra pessoa, você continua preso. Mas se a sua motivação é se curar, se amar, se reencontrar, então você já venceu. Quem recupera a própria autoestima se torna magnético, e isso não é uma teoria, é energia. Você muda a forma de falar, de andar, de olhar, sua presença muda, e a pessoa sente, mesmo de longe. Sente que você está diferente. Sente que perdeu algo que talvez nunca volte.
E é aí que o orgulho se quebra completamente. Porque o que mais destrói o orgulho não é o arrependimento. É ver que quem foi deixado renasceu. Que você virou uma versão ainda melhor, que a dor virou força e que o amor próprio se tornou seu novo padrão. Quando essa virada acontece, o poder muda de mãos. Você não precisa mais de respostas, nem de validação. Porque você entende que o orgulho do outro nunca foi sobre você. Foi sobre as fragilidades que essa pessoa não soube lidar. E quando você se fortalece, o jogo acaba. Porque o orgulho só domina quem ainda precisa da aprovação de quem o fere. Então, se você quer quebrar o orgulho de quem te deixou, não faça disso uma guerra. Faça disso a sua virada. Suma por um tempo, sim, mas não para punir, para se reconstruir. Cuide da sua mente, da sua aparência, da sua paz. Viva novas experiências. Mude o foco. Deixe que a vida te surpreenda. E quando o reencontro acontecer, porque cedo ou tarde acontece, você vai perceber que já não precisa de nada. Porque o orgulho só é forte até o dia em que você se liberta dele dentro de si. E quando você entende isso, ninguém mais tem poder sobre o seu emocional. Talvez essa pessoa volte. Talvez não. Mas o mais importante é, você nunca mais será o mesmo. Porque o amor próprio ensina o que o orgulho do outro tentou apagar. Que você é suficiente. Que você é luz. Que você é amor. Mesmo quando o outro não soube enxergar. Então não implore. Não insista. Não force. Apenas evolua. Deixe que o tempo, o silêncio e a sua nova energia façam o trabalho por você. Porque quem é orgulhoso não suporta ver quem amou florescendo, sem depender. E quando essa pessoa olhar para você e perceber o que perdeu, o orgulho se quebra e o arrependimento começa. Mas até lá, continue. Não pare o seu progresso esperando alguém reconhecer o seu valor. Mostre o seu valor a cada passo. E quando menos esperar, a vida vai te recompensar. Seja com essa pessoa ou com alguém muito melhor. Porque no fim, o maior poder que existe é o de transformar a dor em crescimento, o de renascer das cinzas e olhar para trás sem mágoa, apenas com gratidão, porque foi essa dor que te fez despertar. Então, se você quer quebrar o orgulho de alguém, não tente provar nada. Apenas se torne a prova viva de que te perder foi o maior erro que essa pessoa poderia cometer. E um dia, quando te ver feliz, tranquilo, leve, de alma em paz, vai perceber que não era sobre vencer o outro, era sobre vencer a si mesmo.